Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Última Análise especial de sexta-feira. Hoje vamos falar de anistia, que na origem quer dizer esquecimento, perdão e cancelamento ou renegociação de dívidas. Como vocês devem saber, há uma pressão danada, para que o Congresso aprove uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Mas a esquerda, ela própria, beneficiária de uma anistia ampla, geral e restrita lá em 1979, não quer não. A esquerda quer punição exemplar para quem, para eles, atentou contra a democracia. Enquanto isso, a postura do outro lado, da direita, é no mínimo confusa, né? Tem gente que quer anistia só para que o Bolsonaro possa voltar ao poder em 2026. Tem gente que quer anistia para o Bolsonaro e também para o pessoal do 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo exige punição ao Alexandre de Moraes. E tem gente que é contra a anistia porque diz que a anistia é confissão de culpa, e aí eu confesso que eu não entendo mais nada. O fato é que a simples menção à palavra anistia evoca esse que é um dos pilares da cristandade, o perdão, que, a meu ver, e eu não estou falando nada de genial aqui, é uma manifestação da humildade, porque quem perdoa desiste de se achar superior e de querer se vingar, ao passo que quem é perdoado reconhece que errou, não importa como. Mas aí você diz, bom, se anistia é perdão, e se perdoar é tão bom assim, bora perdoar, né? Bora anistiar todo mundo. Pena que não seja tão fácil. Pelo contrário, perdoar, você há de convir, é uma das coisas mais difíceis do mundo. E se já é difícil perdoar alguém próximo por uma falta pequena, imagine perdoar um inimigo e por uma falta grave. No entanto, perdoar é preciso. Enquanto a gente não chega a esse ponto virtuoso na história do Brasil, a gente aqui no Última Análise discute o perdão na esperança de que essa ideia prospere e traga alguma paz num país evidentemente conflagrado. Só explicando para você, espectador assíduo aqui do Última Análise, o programa de hoje vai dividir o tema do perdão em 4 dimensões. O perdão pessoal, o perdão político, o perdão espiritual e o perdão histórico. E faremos isso citando filmes, livros, séries e músicas. Aqui ao meu lado, como sempre, eu tenho o meu amigo que eu perdoo por ser atleticano, Francisco Escorsi. Bom, nem eu tô me perdoando por ser torcedor desse time. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Chico? Um prazer ter você aqui novamente. Então vamos tentar dividir aqui, a gente tem 1h30, né? Porque dá uns 20 minutos, né? Um pouco mais do que isso, para cada dimensão dessa do perdão. Primeiro vamos falar sobre essa dimensão pessoal do perdão, que para mim é o mais problemático aí nessa história toda da anistia, porque envolve questões, né, como culpa, remorso e o drama íntimo da reconciliação consigo mesmo. Chico, o perdão não é apenas uma decisão jurídica nem política, né? É também um exercício de reconciliação entre os indivíduos. Com certeza. E talvez essa dimensão, porque hoje todo mundo está imaginando a anistia, né, como um lugar jurídico, político e tudo mais, que tem as suas características próprias. Mas a raiz disso tudo, né, que é essa capacidade do ser humano de perdoar os males, né, cometidos pelos outros contra si, ou seja, você na condição de vítima perdoar o ofensor, de certo modo, acho que é até bom a gente, nessa dimensão pessoal, a gente separar esses dois universos, não de modo total, mas para poder entender como a dimensão da anistia, se ela não carregar um pouco dessa dimensão pessoal do perdão, né, ela é só, vamos dizer assim, um adiamento, né, da vingança, e pode ser até uma causa para o ressentimento mais aumentar do que diminuir, porque não é a anistia em si, porque a anistia ela vem da palavra, a palavra amnésia. Uhum. A palavra anistia é você esquecer aquilo. Ela não tem a ver tanto com o perdoar, ela tem mais a ver com ok, vai, paciência, né? Mas não significa que a coisa tenha, né, de fato, uma reconciliação tenha havido. Então, nessa pergunta que você colocou, quer dizer, esse exercício de reconciliação, e é mesmo, né, faz com que esse perdão pessoal tenha uma estrada de mão dupla, né?
tudo aquilo que se passa dentro de você, seja para você pedir perdão, seja para você aceitar o perdão. No Brasil que a gente está vivendo hoje em dia, é uma coisa que mais frente a gente vai falar da parte espiritual, mas é mais ou menos como se todo mundo é vítima. Todo mundo espera que o outro é que peça perdão, que eu não tenho que pedir perdão de absolutamente nada. Mas essa dimensão pessoal que implica um exame de consciência, implica você pensar, afinal de contas, o que foi que eu fiz? Implica uma empatia para levar o outro em consideração. Pedir perdão para você mesmo, né? Quando eu estava escrevendo aí o roteiro, eu pensei na Débora Rodrigues, lá, a cabeleireira do batom, né? Que muita gente aponta o dedo, fica julgando, deixou os filhos em casa e foi lá fazer arruaça, não sei o quê. Mas daí, trazendo aí isso para... Mas ela fez um vídeo. Hã? Não, mas imagine, o vídeo, eu sei que ela fez, pediu perdão lá pro Alexandre de Moraes. Mas é que daí tá no contexto de se salvar, né? Sim, mas vamos pensar assim na pessoa. Ela não pode dar entrevista, eu queria muito conversar com a Débora para saber como é para ela tentar se reconciliar com ela mesma. Porque ela ficou 2 anos sem ver os filhos, imagine a dor para uma mãe, né? Valeu a pena. Valeu a pena, né? Então, essa dimensão pessoal do perdão, acho que por isso que é mais difícil, porque a pessoa tem que reconhecer, não é assim, eu cometi um erro, não é confessar culpa, né? Assim, exatamente. Culpa, mas não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Aqui nós estamos falando da dimensão do perdão, do mal que você faz para alguém. Então, o perdão, eu acho que até na etimologia da palavra perdão é completar o dom. Então, o movimento do perdão, ele só se completa quando o outro de fato te perdoa, ou quando você perdoa o outro. Mas é claro que se você faz todo o movimento, porque, psicologicamente falando, uma coisa é você sentir remorso, que é você se remoer da dor, da culpa, do mal que você fez, ou até mesmo que o outro lhe fez, que pode virar um ressentimento. Outra coisa diferente é o arrependimento mesmo. O arrependimento não é só o sentimento de ficar remoendo aquele negócio. O arrependimento é uma espécie de solução interna que te leva daí a uma atitude com relação ao perdão. Sim. Às vezes o perdão não tem possibilidade de você fazer a reconciliação com o outro, mas reconciliar com o outro dentro de você primeiro. Ou até mais, às vezes é com você mesmo primeiro, né? E isso às vezes é tão difícil de se fazer e às vezes só numa situação, depois de um bom tempo, depois que o tempo de certo modo meio que anistia a dimensão do sentimento, do remorso que a coisa que o perdão pode acontecer. E eu acho que a melhor forma, já colocando um filme aqui para a gente comentar, que eu não sei se muita gente conhece, eu acho que está disponível, eu ia ver aqui antes, mas acabei esquecendo, que acho que o único filme facilmente inteligível do David Lynch, que é Uma História Real. Uma História Real. A True Story. Que não está disponível, porque eu procurei ontem esse filme para assistir. Por incrível que pareça. Procurei em tudo quanto é lugar, não tem. Esse filme aqui só talvez... na Bahia dos Piratas lá. Não vai nem para lugar, será? Não está no Steam, YouTube, nada. Não China. Vale a pena procurar, porque a história real, que é o filme, literalmente, Uma História Real, porque eu acho que ele tentou contar a história mais ou menos como aconteceu de fato. Que é um idoso, acho que uns 80 e poucos anos, que anda tem uma deficiência para andar, de bengala. E ele brigou com o irmão há muitos anos atrás. Ele mora com a filha e o irmão mora num outro estado. E aí ele recebe a notícia de que o irmão está com câncer, eu acho, né? Com doença terminal. Eu achei esse filme quando foi lançado, acho que é de filme de 1990. Eu acho que é de 98, alguma coisa. 99, parece É mais tarde? Acho que é mais. Acho que é um pouco mais tarde, se eu não me engano. Mas o fato é que, basicamente, o filme todo é este senhor que não tem condição de andar. E o único veículo que ele tem é um cortador de grama. Aquele quadriciclo. Aquele quadriciclo de grama. E ele atravessa os Estados Unidos, o filme é lindíssimo, as imagens dele atravessando, no meio do caminho ele vai encontrar com um monte de gente, barará e barará. Mas o que me interessa aqui é mais ou menos assim, ele é muito magoado com o irmão, você vê claramente ali que a coisa não é resolvida para ele e também não, os dois são muito orgulhosos, é nítido isso, só que quando bate aquela coisa, meu irmão vai morrer. É aí que a coisa da anistia para o perdão às vezes é uma necessidade prévia. Porque ele basicamente decide o seguinte assim, eu não vou resolver o problema, eu vou lá ver meu irmão. Todo o movimento dele de ação é para ir até o irmão e quando ele chega, para mim a cena mais linda do filme, é justamente o fato de que eles não conversam absolutamente nada do que aconteceu, porque um entende o que o outro estava fazendo ali, que era por amor, eles literalmente apenas sentem e sabem tudo certo. Claro que é uma coisa meio masculina também. Não, assim... Mas essa reconciliação que você está falando, esse filme para mim é o que melhor ilustra isso. Fazendo a ligação com o tema da anistia política também, a gente vai falar sobre isso, né? É uma questão, no caso deles, de sobrevivência psíquica. Mas a anistia tem esse papel, né, da sobrevivência coletiva, né? É uma hora, assim, transpondo a história do filme do David Lynch para a nossa realidade. É como se os
os líderes aí, o Alexandre de Moraes, eu quero falar assim, cara, o Brasil vai morrer. Então, de algum jeito eu vou ter que subir aqui no meu gurgelzinho, entendeu? Vou ter que fazer um acerto. Fazer um acerto, porque senão... Na dimensão do perdão, essa coisa, às vezes é assim, você não consegue perdoar alguém. Você não consegue resolver o negócio internamente. Você não consegue chegar lá de uma maneira completamente pura e perfeita. Não, mas... Muitas vezes você, eu quero te perdoar. Sim. Ou eu quero te pedir perdão, mesmo que eu ainda não consiga. E assim, eu vou hesitar... Eu vou me arrepender de ter te perdoado. Exatamente. Mas esse é o sentido da anistia, entendeu? Dar a condição para o perdão poder acontecer. Sim. Porque daí o perdão é que é milagroso e é curativo. Até para aquilo que você não... Porque é como se você acha que como o perdão é completar o do precisa do outro, dessa reconciliação, às vezes você não consegue ter o suficiente para chegar até lá. Um bom exemplo, mesmo para a pessoa que não é católica, se ela quiser entender um pouco do que é o sacramento da confissão na Igreja Católica, você não precisa estar completamente arrependido de algo. Se você compreende que aquilo está errado, ainda que você não sinta, você vai lá e pede perdão por aquilo. E o perdão será concedido para isso. E é justamente depois disso é que a dimensão de arrependimento e de dor daquilo vai aparecer. Sim. Tanto que nas histórias dos santos, tem santo que confessa o pecado que fez lá aos 3 anos de idade. Confissões do Santo Agostinho. Pois é. Ele confessa até quando chorava no berço. ele faz um negócio meio inconcebível, né, para nós. Mas é essa disposição, que eu acho que é o que é mais do que falar de toda a dimensão do perdão. Chorar no berço é pecado? Não aí é, entrar né? naquele... Exato, driblar é pecado. Driblar é pecado. Quando você chega num certo nível de espiritualidade, você vai enxergar tudo que não é perfeito. Né? Entendi. Mas nós estamos muito distante disso. Mas eu acho que para a gente poder falar de anistia, a gente tem que falar da disposição para algo. Que eu acho que essa disposição para o perdão é que daí entra muito o que você falou no começo. É um ato de humildade. De você talvez assim, olha, talvez você não esteja certo. Ou talvez você esteja muito certo, e talvez o outro, para enxergar que não está tão certo do lado dele, alguém vai ter que fazer algum movimento para isso. E é uma reconciliação. Mas a gente está longe disso, né? Mas fica bonito ouvindo você falar. Eu fico ouvindo você falar, eu fico imaginando, assim, porque sabe que eu sou meio maluco, né? Eu fico imaginando, assim, Alexandre de Moraes caindo do cavalo, entendeu? Tendo uma iluminação, falando, putz, não dá para insistir nisso, vou ter que... E aí o outro lado também aceitando, imagina. Nossa, eu viajo na maionese. Se me deixar aqui, eu vou longe. Mas talvez a gente fale dessas coisas justamente para não perder a esperança. Não, com certeza, né? Com certeza. Eu gosto de imaginar isso. Agora, aí no começo dessa sua primeira intervenção, você falou eu me lembrei da anistia de 79. Não faz tanto tempo assim, não faz nem 50 anos. Tá certo, né? Quase 50. Pô, não precisa jogar na cara, que eu sou de 77, né? Eu sou de 76, estava tudo no mesmo balaio. E aí, você acha, assim, fazendo uma análise rápida para a gente não se atropelar aqui também, você acha que ela serviu o propósito naquele momento? Porque também, eu acho que uma anistia política não se pretende a perfeita, né, Chico? Então, ela pode... Por definição, assim, não pode ser perfeita. Você acha que tudo que está rolando agora é efeito de algum defeito daquela anistia de 79? Coisas que não foram... Em alguma medida sim, mas ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu antes da anistia de 79 já é um sintoma de um problema de uma democracia muito falha, muito mequetrefe que a gente tem, e de uma república doente, que nasce com um golpe militar. Então, você pega a história política brasileira, é golpe contra golpe, tem uns intervalinhos, quase soluços democráticos. Revolução, tá? Para você que não gosta da palavra golpe. Seja isso. E não é a única anistia que foi feita, porque em 56, sim, teve também. O Juscelino Kubitschek, para poder encerrar a Era Vargas, fez uma anistia também, meio que perdoando todo mundo. O próprio Vargas, quando a gente leu lá o livro do Rui Castro, tem lá na Intentona Comunista, ele chega lá e faz anistia para um monte de gente. Exatamente. Acho que o que não tem hoje e que tinha naquela época é um esgotamento mais completo daquela ruptura. Em 79, eu acho que aquilo foi tão bem sucedido que a gente teve uma redemocratização, tivemos uma nova Constituição e 40 anos de uma Constituição e de uma democracia aos trancos e barrancos que nunca tivemos antes. Sim. Então ela foi mais do que bem sucedida. E a esquerda, que tem essa dimensão de rancorosa muito evidenciada, quando ela inventa aquelas comissões da verdade, quando ela tenta, não, porque não pode ter anistia, não sei o quê, foi assim, ok, então reabra tudo, inclusive os crimes de vocês. E essa é a dimensão política, que é aquela coisa da disposição. Para a gente poder começar a conviver melhor, a disposição, então ok.
Então não é que anistia é como se fosse assim, tá, eu não vou te perdoar, mas pelo menos eu não vou te punir. Eu não te puno e você não me pune. E a gente voltamos pro jogo. Vamos botar a conversar. Eu vejo a anistia política muito mais nesse sentido. Só que até para que ela aconteça, essa dimensão pessoal que a gente está falando, ela precisa ter. Quando você olha para o Alexandre de Moraes, não há a menor disposição desse sujeito para entender. Ele entende essa coisa da anistia e tudo mais como capitulação. Ele entende como covardia. Sim. Né? Então, como recuo, né? Essa coisa toda. Exato. Então, esse sujeito, o que? Ele precisa de alguém mais forte. Na hora que ele bater com alguém mais forte, daí talvez ele passe para... Ele ouse pedir. Sim. Por favor, não me bata. Que é mais ou menos o que está acontecendo, né? Na vida dele. Mas essa dimensão pessoal, ela é completamente ignorada e esquecida. As pessoas, o senso de identidade das pessoas está muito vinculado à dimensão de estar do lado certo da história, de estar na ideologia certa, no campo político certo, e o outro é o demônio encarnado na face da terra. E isso que precisa ser destruído, né? Senão ele me destrói antes. Falei isso num vídeo hoje também. Bom, mas vamos tentar apelar ali para o Alexandre de Moraes que está nos assistindo. Chico, Alexandre de Moraes, coloca a mão na consciência aí, na calva, né? Para com isso. Mas Chico, sempre que eu falo em perdão, e olha, eu já escrevi sobre o perdão do Lula, já escrevi lá na Gazeta do Povo. Você seria capaz de perdoar o Lula se o Lula pedisse desculpas? Eu já escrevi sobre perdão ao Alexandre de Moraes, acho que umas 3 ou 4 vezes. Acho que já propus também perdão ao Bolsonaro, que também precisa de perdão como todo mundo. E daí sempre me vem com essa coisa, só Deus perdoa. Só que, pro azar das pessoas que devem estar pensando isso nesse momento, no fim de semana eu assisti uma palestra com um padre até, e o padre até falou assim, não, é bem o contrário, Deus vai perdoar, isso é o default, é o padrão. A dificuldade é a gente perdoar, né? Pedir e perdoar, né? Então, assim, não é só Deus perdoa, não, a dificuldade está em você. E quem fala isso, no fundo, está se colocando no lugar de Deus. É verdade. O que significa dizer que está se colocando no lugar do demônio, porque esse não perdoa. É verdade. E como ele não perdoa, só Deus perdoa, então quem ele é nessa história? É o inverso, né? É verdade. É Deus o livre-seeker. Que Deus nos... Chico, avançando aqui, agora uma pergunta dura, principalmente para a direita. Será que a anistia não exige primeiro uma reconciliação íntima de cada lado com os próprios erros? Porque, assim, eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta. Porque, tá lá, 8 de janeiro, foi um quebra-quebra, foi vandalismo, mas daí, não teve nada de errado. Teve, né? Então, né? Então, assim, e como a direita tem dificuldade de aceitar que erra. Outro dia eu escrevi lá sobre o Bolsonaro, que eu tenho pena do Bolsonaro, aquilo que você viu tirando sarro de mim e tal. E as pessoas não admitem a possibilidade do Bolsonaro ter cometido erros de fala, erros de estratégia e tal. Mas então, você faz a pergunta, aqueles, como é que é o termo, sai da Gazeta, os concordo ou discordo, aquela então, hora dos discordos. Tá discordando? Não eu, tá. a hora que... É verdade. Porque de fato sim, se você acha que o teu lado foram equívocos, né? Foram pequeninos erros, como se nada demais, como se você diminuísse o tamanho. Vamos pegar o 8 de janeiro. Se o 8 de janeiro tivesse sido feito pela turma do Lula, quando o Bolsonaro foi eleito, o que você estaria pedindo para Alexandre de Moraes nesse exato momento? Fosse ele Alexandre de Moraes, fosse ele Sérgio Moro. Sim. Então, sejam muito sinceros. Você ia estar passando pano para um monte de barbaridade que poderia estar sendo cometido devido ao processo legal, porque a justiça tem que ser feita, a democracia tem que ser preservada. A direita tem o discurso de que ela estava defendendo a democracia e que dentro da democracia das 4 linhas tinha lá a possibilidade da intervenção militar, porque estava tendo o sistema, o golpe do sistema, etc. A gente sabe perfeitamente bem disso. Mas é aí que nós estamos falando da dimensão pessoal. Quer dizer que o fato de não ter acontecido justifica aquelas invasões, justifica aquela quebradeira, aquela depredação. Todo o histórico das manifestações de direita, não tinha, pelo menos esse reconhecimento. Não, e parece, tipo assim, foi um erro estratégico, de que seja... É o erro de não ter estratégia. De não ter estratégia, exatamente, porque é um erro. Aquilo, e até no voto do ministro Fux, ele chega para lá, aquilo é uma turba. É a revolução da massa ignorante. Não tem nada de mal. Por que as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso? Cara, assim... Foi uma cagada, entendeu? E compreensível, inclusive, pela frustração, pelo ressentimento, pelo abandono que essas pessoas ficaram das suas lideranças, porque houve um abandono. Pessoas simples, de uma formação, até de uma compreensão da democracia bastante deficiente e tudo mais. Sim. Ninguém está
esse é o problema, né? Porque parece que você assumir um erro está dando a chance do outro tripudiar. E não, e ninguém. E o outro vai tripudiar, isso que é o pior, né? Mas olha que interessante. A pergunta aqui que você pulou, você vê alguém dentro do mundo político que pode. Eu pulei. Que pode. Se enxerga fazendo esse movimento de não alimentar o ciclo da mágoa, do ressentimento, etc. E tal. Olha que interessante, você acha que eu não concordo com você. A única pessoa que eu vejo que começa a se aproximar de algo assim, ou até já está, e talvez seja uma das razões para ela estar tão diferente, é Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Se você vê os movimentos do Bolsonaro, acho que até já dentro do próprio governo. Lembra quando o Michel Temer falou com ele e pediu para ele fazer a cartinha com o Alexandre de Moraes? Não, mas, o que é isso? É um movimento para tentar, vamos parar? Vamos combinar? Quando saiu a briga agora dele, que se revelou a briga com o Eduardo Bolsonaro, falou, não, com o Gilmar não mexe. Por que ele não... Não é só uma questão de ter medo do Gilmar, não. Estão tentando fazer o jeitinho brasileiro das coisas se acertarem, mas nisso já tem aquela disposição. E se você vê as últimas aparições do Bolsonaro, até pelo cansaço, pela doença e tudo mais, você vê na presença física dele essa disposição para baixem as armas. Assim, eu tenho uma teoria de que o Bolsonaro está sendo julgado até, hoje a gente está gravando aqui, está tendo julgamento, muito mais pelo que ele foi até, sei lá, 2022 do que pelo que ele é agora, assim. Muito mais. Ele aprendeu. Muito assim, qualquer um aprende. Muito mais. Alguma coisa ali ele aprendeu. Até pela razão física, né? Mas ele está sendo julgado por ser aquele Bolsonaro lá que votou pelo impeachment da Dilma, falando do Ustra. Pela retórica. Pela retórica. Até pela retórica durante a pandemia, aquela coisa toda. Para ele só perdeu a eleição por causa da pandemia. Não, mas eu acho que ele está sendo julgado, essa coisa de tentativa de golpe é só desculpa. É por isso. É pelo que ele foi, não necessariamente pelo que ele é nesse momento. E pelo que ele representa, né? Esse medo da ruptura institucional vindo dos militares é o zeitgeist da esquerda, né? E que foi uma coisa que ele defendeu em algum momento, quando você estava falando essa quando coisa era possível defender. Essa coisa de reconhecer erros. Não tem algo aí para a direita repensar com relação, por exemplo, a certas falas que foram feitas e que hoje estão sendo usadas como prova de um golpe que não existiu, mas que talvez nunca saiu de todo do horizonte de possibilidades? Sim, bom, a gente viu, a gente está gravando na quarta-feira, teve o negócio do Nepal lá, Sim. Tá cheio de gente aí achando mó legal. A direita também viveu durante muito tempo, né, aquele discurso do bandido bom é bandido morto, tá pagando o preço agora, eu acho, por conta disso. Esse punitivismo pessoal, é uma oportunidade de repensar. Eu e o Chico aqui, a gente não é nada, que dois mané, a gente não está dizendo que é tudo errado nem nada, eu não tenho nem capacidade para isso. Mas repensar, e tem que ser um movimento constante, né, Chico? Esse de repensar... É só abrir a possibilidade de que talvez eu esteja errado. Mesmo que no final das contas eu chegue, não estou errado. Exatamente. Não errei. Só que essa certeza ela é mais humilde no final. Porque você confrontou a possibilidade, você confrontou o outro no final das contas. Você sentou, vamos aqui conversar. Tem esse meme, não é meme, né? Essa coisa viral da rede social que é um sujeito contra 30 opostos. É verdade. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Você contra 30. Eu vi um ótimo que era um esquizofrênico com 30 cadeiras vazias, contra 30 cadeiras vazias. É mais ou menos por aí. Bom, vamos nosso tempo aqui. Vamos rapidinho falar de algumas obras aí que você recomenda, porque você é um cara muito mais culto do que eu. Essa coisa pessoal? Dessa dimensão pessoal do perdão. Você já falou do Stray Story. Eu só vou falar de uma coisa aqui, que é o Reparação, que para mim é a melhor obra contemporânea. Mas o livro, o filme é legal, mas o livro tem aquele final do livro tem um poder assim gigantesco. Então, Reparação eu vou indicar para todas as dimensões do Ian McEwan, do poder. Tem o filme é legal, mas leia o livro. Deixa de preguiça. Para mim, assim, o que melhor representa essa coisa como essa disposição, esse perdão é difícil, é Os Últimos Passos de um Homem. O filme com o Schumpeter, já citei, mas para mim é o filme, para mim é um suprassumo desse movimento, principalmente pela disposição da freira, né? Lidando com uma espécie de um demôniozinho ali, pelo amor dela, ela vai mudando a disposição dele. E tem uma música, cara, que a gente, como a gente gosta muito do William Shatner por conta do Boston Legal, ele tem um disco, né? Sabe que ele tem dois discos. Ele tem um disco que ele meio que declama Beatles nos anos 70.
E ele fez um disco, acho que em 2009. Aquelas assim. declamações dele, tipo, toda cheia de Shakespeareano, máfia, Shakespeareano, né? Ele fez um disco com alguns artistas assim, e ele meio que, ele não canta, mas ele vai falando com aquele jeitão dele. E tem uma música que se chama That's Me Trying, que esse sou eu tentando, que basicamente ele interpreta um pai que abandonou as filhas, que nunca teve muito contato, nunca foi responsável, nunca foi pai, e que quando tá velho ele resolve consertar. Só que daí aí a ligação é ele ligando para ela e caindo na caixa, como é que antigamente, como é que tinha? Secretária eletrônica, antigamente existia, ele falando com a filha assim, puxa, mas não vamos falar sobre o passado. Vamos tentar começar daqui para agora? Imagina, se nada tivesse acontecido, como seria bom se a gente pudesse sair para jantar, etc, etc. Ele faz aquele movimento, pedindo algo muito difícil para a filha, mas que ele tenta fazer um movimento. E aí o refrão, que é muito bonito da música, porque ele canta assim, aí como se ele não estivesse falando com ela, mas falando com ele mesmo, né? Fala assim, ó, esse sou eu tentando. Por baixo desse silêncio, dessa calmaria, dessa paz, tem um zumbido, tem um negócio remoendo. Ele está tentando acertar. Né? Não, ele sabe que talvez pedir perdão e passar limpo seja uma impossibilidade naquele momento. Então ele pede uma anistia para poder chegar no perdão. Eu acho essa música muito bonita, ela me acompanha há muitos anos, eu acho ela maravilhosa, até pela interpretação que o Shatner faz. E eu acho que ela conversa muito com esse filme acho que é uma boa liga do filme, livro e música. Agora veio aqui. Thunder Road, do Bruce Springsteen. Aliás, Bruce Springsteen tem várias músicas que falam disso e tem essa coisa, essa dimensão do auto-perdão. E a gente tá falando aqui dos bastidores antes, do Manchester à beira-mar, né? Manchester à beira-mar. Que é um filme aí dos 5 anos atrás, mais ou menos. E... que filme pesado. Mas tem uma dimensão ali do perdão que é uma coisa assim, ó... O seriado, assisto. Aí você falou disso, eu lembro do seriado Afterlife, do Rick Gervais, que não é exatamente sobre perdão, mas é uma espécie de encontro de um perdão, que até já liga aqui com uma dimensão mais espiritual. Sim. Até porque ele é ateu, né, no seriado. Vamos falar agora da dimensão política do perdão, mas antes de... tem aqui perguntas para te fazer antes de você citar obras, Chico. E é isso que eu já falei aqui no começo, a anistia não deveria estar sendo vista como uma estratégia de sobrevivência coletiva, porque assim, cara, tem horas que eu acho assim, cara, como é que não teve uma guerra civil no Brasil ainda? É um milagre. Sim. Porque, cara, tem horas assim que eu tô cercado por pessoas brigando, só que é curioso, né? Não é briga, não é cara a cara, física, nem nada, mas até se tiver todo mundo junto, vai todo mundo se tratar muito bem. Mas é com palavras assim, as piores possíveis de um grupo pro outro. Se odeiam, as pessoas se odeiam. Mas aí eu acho legal de fazer, porque quando a gente fala do perdão na dimensão pessoal, a gente está falando de uma coisa que tem que, de fato, vir do coração da pessoa. Tem que ser uma coisa sincera, pelo menos a disposição de procurar o perdão. Quando a gente vai para a esfera política, isso já não é tão necessário assim. A disposição é para sobreviver, é para poder... a pacificação não como eu quero a paz, eu quero a paz para poder continuar vivendo e quem sabe lutando. É uma outra coisa. É um pouco aquele capítulo do Quincas Borba, que eu reescrevi, aliás, no fim de semana na Gazeta do Povo, o vencedor das batatas. Mais ou menos isso. Mas eu fui procurar alguns eventos políticos que façam essa conexão e você vê claramente que ela dá uma sobrevivência, ela dá um respiro, como a Anistia de 79, por exemplo. Eu acho que ela funcionou muito bem. O exemplo mais clássico é quando Mandela assume o poder na África do Sul, porque o regime do Apartheid durou, acho que final da década de 40 até 90 e tantos, né? Quando ele entra, ele faz aquelas comissões de reconciliação e verdade. Ele tem um país inteiramente fraturado. Você tem ali os negros, né, com uma sede de vingança muito, muito grande, a comunidade negra, os brancos com medo gigantesco do que poderia vir a acontecer, né? Tenham eles cometido ou não, quer dizer, era um país que é conflagrado, e o Mandela tinha a faca e o queijo na mão, se ele quisesse fazer um massacre dos brancos na África do Sul, ele faria. Ele decide fazer essa comissão, que é muito criticada porque fala assim, nada disso é sincero, etc e tal, mas que tem um efeito político pacificador e que dá uma sobrevida, que talvez só esteja se esgotando o que ele fez agora, porque lá a coisa começou a se complicar. Tem um caso de uma mãe que um policial matou o filho dela, que era uma ativista também, e ela pede assim, eu entendo, eu anotei o que ela escreveu assim, eu entendo sua dor como ser humano. Essa é tua letra? Eu te perdoo por ter essa letra. Eu tenho um problema no dedo para escrever ultimamente. Então. Mas eu entendo sua dor como ser humano, porque eles tinham, lá na África do Sul tinha um negócio, acho que é Ubuntu, uma coisa assim, uma filosofia, que era aquela coisa assim,
essa disposição, como é que eu faço, né? Eu preciso olhar para o outro como um ser humano como eu. Se eu não consigo olhar como o outro ser humano, eu destruo ele com muita facilidade. Sim. Essa mãe, com essa raiva profunda, ela compra a ideia de olhar como um ser humano e de tentar perdoar como um ser humano, se reconciliar. Não vão ficar amigos, o ressentimento deve permanecer, nada modifica, mas o efeito prático disso, né? Dos policiais pedirem o perdão, mesmo que eles não estejam arrependidos de todo, né? O efeito da mãe aceitar o perdão, mesmo que ela não tenha perdoado, mas o efeito político disso tem os seus ganhos. Não completos, mas tem os seus ganhos. Outro exemplo histórico, o da Irlanda do Norte, quando eles fazem o Tratado de Paz numa Sexta-feira Santa do IRA, dos católicos contra os protestantes. Tem a música Sunday Bloody Sunday do YouTube que fala sobre isso. Lá houve o desarmamento do IRA, teve uma anistia parcial naquilo tudo, em que não resolveu o problema, mas aquela guerra civil diminuiu consideravelmente falando. E talvez o melhor exemplo seja do Abraham Lincoln. Já que você falou do meu time, temos um zagueiro no meu time que se chama Abraham Lincoln. Horroroso. Que time? Horroroso. Que não, time? é o Atlético lá. E ele tem um famoso discurso dele, né, depois da Guerra Civil, que é... Horroroso como político ou como jogador de futebol? Um jogador de futebol. Acho que como político ele deve ser melhor. Ele tem aquela famosa frase, com malícia para com ninguém, com caridade para com todos. Quem? O jogador ou o político? O político, evidentemente. Zagueiro que vai com caridade pra cima do ataque. Você tá parecendo um jogador do meu time, pô. Mas ele tem essa frase famosa, e lá a questão racial também era um problema muito sério, né? Então, com isso, ele conseguiu a emenda americana para abolir a escravatura, mas isso não resolveu o problema social da segregação, porque no Sul passou a lei Jim Crow, e isso permaneceu até mais um século, pelo menos, né? Então você tem alguns exemplos concretos dessa... A atuação do Martin Luther King tinha muito perdão. Também tinha muito perdão. Também poderia, não sei, não é tanto quanto Mandela, mas também poderia ter havido ali um massacre. Sim. Podia ter uma guerra civil ou coisa parecida e também ter a E ele conteve muitas vezes. Tem um outro exemplo que você estava falando, estava lembrando aqui, que foi um motivo de conversa no fim de semana. Agora não vou lembrar o nome, mas teve quando o Franco morreu na Espanha, teve um pacto também, eles se reuniram lá, todo mundo, sentaram numa sala, lá os líderes dos partidos e tal, e falaram assim, bom, e agora? Como é que a gente vai fazer para evitar que o país se dissolva ou caia em guerra, se divida e tal? Aí tem até uma história que o Partido Comunista se comprometeu a não participar daquelas eleições que ia colocar muita lenha na fogueira e tal. Veja só, pessoas... E tem Gandhi também, né? Tem Gandhi que já fica na recomendação também de... provocação. Se Jair Bolsonaro desistisse de qualquer concorrer no ano que vem, ele fosse tentar com algum outro... Será que o outro lado já não se contentaria, vamos dizer assim, para que uma anistia possa passar? Inclusive a do próprio Jair Bolsonaro. Eu já me perguntei isso várias vezes. Acho que seria um gesto de grandeza do Bolsonaro. Eu acho também. Acho que... Não sei se seria o melhor, mas eu acho que seria um gesto de grandeza. Acho que ele seria humilhado pra caramba pela direita e pela esquerda. Sim. Seria chamado de covarde e tudo mais. Como chamaram lá por conta da declaração à nação lá depois daquele dia. Como chamar... Mas, enfim. Aí a gente volta ao nosso programa de algumas semanas sobre martírio, né? Está disposto a esse martírio. Mas é da grandeza do líder, né? Porque assim, tiraria também um bocado do poder de Alexandre de Moraes. Porque o poder de Alexandre de Moraes se senta nesse desejo de vingança. Sim. A gente acabou de solucionar os problemas do Brasil. Jair Bolsonaro, como é que fala? Peça, não é pedido de demissão, como é que é? Recue, renuncie a qualquer pretensão eleitoral que vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Porque ele está tão emparedado que eu acho que ele não vai ter outra alternativa também, né? Ele não vai ter outra alternativa. Sim. Mas a gente está falando de antes, quando ele tinha alternativa. Talvez isso tivesse... Talvez, mas daí também é chorar o leite derramado, né? É aquela engenheiro de obra pronta, ou no caso, engenheiro de obra destruído. É verdade. Bom, então, você falou do Mandela e agora a gente já vai falar de recomendação de livro e tal. Tem o filme do Mandela, como é que é o nome do filme? Invictus. Muito bom esse filme. Tem aqui, já vou dizer novamente, o livro Reparação do Ian Aquino. Não, mas tem o filme do Gandhi, que também é muito bom.
O filme que é 3 horas, assim, é muito bom. Tá assistindo? Agora, assim, Gandhi é um personagem complicado de falar para o nosso público que é predominantemente Cristão. de direita. Porque tem o livro lá do Paul Johnson que mostra destrói o Gandhi. Mas eu conheço pessoas que dizem que o Paul Johnson está errado e também pode estar errado aquilo. Não é porque se chama Paul que está certo. E o Gandhi era um grande admirador de Tolstói, que também era muito do pacifismo do Gandhi, ele aprendeu com Tolstói, que inventou até uma religião nova, que é um jeito tão maluco, não sei se quanto Gandhi, mas ele não era muito certo das ideias do Tolstói, embora genial. Então daria para citar também. Mas eu acho que talvez como a gente está nessa dimensão política, talvez até para os cristãos mesmo, né? Tem aquela encíclica o exemplo do São João Paulo II, quando ele perdoa o sujeito que tentou matá-lo. Uhum. E ele tem uma encíclica, eu não me lembro o ano, que eu acho que até eu anotei ela, que é Rico em Misericórdia. E é sobre exatamente misericórdia, sobre perdão. Uhum. Que é um belíssimo texto. O Papa Francisco também chegou a escrever algumas coisas sobre misericórdia que também são muito, muito bonitas. Mas aqui tem uma... Até vou permitir eu ler um trechinho, que eu não sei se você conhece. É um teólogo que ele escreveu um livro chamado A Esperança do Perdão. Aí nessa parte política eu acho que é legal. E ele fez uma visão do perdão filosófica a partir das ideias do Paul Ricoeur. Acho que é assim que se pronuncia. Eu descobri esse livro porque eu estava estudando algumas coisas do Paul Ricoeur e acabei gostei do título, A Esperança do Perdão. Esse sotaque é do sul da França? Esse que você usou agora? É muçulmano, né? A Argélia do Norte então, já mudou muito. Mas olha o comecinho desse livro dele, cara, que ele faz uma epígrafe do Paul Ricoeur, nós somos capazes de felicidade. Daí ele diz assim: antes de dar que pensar, o mal surpreende a vida, invade o nosso espaço interior, deixa-nos da inquietude de uma incompreensão instalada. Entre o mal que praticamos e o mal que sofremos, gera-se um suspiro por uma reinvenção, a reinvenção de uma vida. O mal dá o que pensar, mas dá sobretudo o que lutar, e lutar contra. No trilho de uma luta contra o mal, o perdão sugere-se como a regeneração de uma vida com sentido. Mas será possível? O perdão será possível? Na dificuldade com que se debate com o fardo de uma cicatriz que o mal deixa impressa no interior de sua vítima, o perdão fala de uma lógica estranha. Perdoar é estranho. E, no entanto, enquanto o homem sofredor em nós oferece ainda resistência ao apelo do perdão, o homem agressor em nós vive da esperança de que seja possível um milagre da gratuidade incondicional. Não é senão quando o mal nos toca a pele que pensar o perdão se torna fundamental. O perdão dá o que pensar. No fundo, o mal dá o que pensar no perdão. Isso é só o comecinho do livro. É belíssimo o texto. E essa esperança do perdão, eu acho que talvez seja uma das... Se não a leitura do livro, pelo menos a esperança de que o perdão possa existir, sim, talvez seja o que a gente possa esperar hoje em dia. Você estava lendo o trecho aí, né? Perdoar é estranho e tal, e eu estava pensando aqui, uma pergunta que não está no nosso roteiro. Você já perdoou alguma coisa assim? Não precisa falar o quê, só me disse sim. Você sabe que... Porque uma das coisas da pessoa orgulhosa, e eu sou uma pessoa orgulhosa, é que ela nunca se acha suficientemente ofendida para achar que ela precisa perdoar alguém. Né? Ela não admite que foi tão ferida, Deixa né? Comigo. Não, mas já teve não, caso então, assim... É que você estragou o time da piada, assim, mas era não é uma piada, mas eu vou ler assim, melhor. Eu já perdoei, eu não sou, eu sou orgulhoso também, mas eu já perdoei. É prazeroso perdoar. Sim, dá. É muito bom. É uma leveza. Então, assim, novamente, o Alexandre de Moraes está nos assistindo. É muito bom, ministro. Né? Vai te dar depois vai lá para a sauna, lá no Pinheiros, relaxa. Tira um peso desses ombros aí. Não é bom mesmo? Falando sério agora. É bom perdoar. Sim. A gente vive tempos hedonistas. A gente às vezes tem que apelar para esse desejo de prazer. E é prazeroso perdoar. Como é que é quando a gente faz a direção espiritual, que eles dizem o vício dominante? Tem um... Acho que é esse o nome, eu não lembro o nome. Mas assim, de todos os pecados tem um que é o espinho na carne, que é aquele que... Então, escalou na batalha aí. Vai tentando ganhar força com alguns que você consegue ganhar para enfrentar esse. Então, pode ser que seja. E tem, só uma coisa sobre essa dimensão política também, tem um filme que essa produção aqui desse programa está deixando a desejar, mas é de uma mãe que teve o filho morto por terroristas do ETA,
Barcelona? Barcelona? Barcelona. É. Barcelona. E ela perdoa e tal os terroristas. É. E tem Em Nome do Pai, aquele filme dos anos 90 que é da Irlanda do Norte, da situação Que é do com o Irã Daniel também. Day-Lewis e a Isso. Emma Thompson. Isso. E que tem a Que dimensão ela da faz o relação com papel pai. da advogada, e essa advogada defendeu o Lula depois. É isso aí mesmo. Isso É. mesmo. E- Mas tem perdão ali? Então, Ou tem só, tipo, ó, eu sou inocente, tem a mentira coisa da cadeia? tem a coisa do Em Nome do Pai, tem a coisa do justiçamento e tudo mais, mas tem todo um movimento Eu vi esse filme há interior e muito tudo tempo. mais. Ele é um filme muito bonito. E uma música política sobre isso é Redemption Song do Bob Marley. Você conhece a história dessa música? Sabe aquela música? Eu não sei qual é a música. Crente, eu conheci. Você era É cantor. aquela única, só tem ele o violãozinho, com aquela Old Pirates, yes they Eu rob não my... conheço música, eu não conheço o Bob É uma Marley. música famosa. Tá bom. E ela é... Eu não gosto de reggae, cara. Essa não é reggae. Ah, Tá mais pra um Bob Dylan do que pra outra coisa. entendi. E ela é uma música política. E ele é do último disco dele, acho que é a última música do último disco, de 1980, quando ele descobriu o câncer no pé que depois o mataria. A esposa dele disse que ele já estava com muita dor. Câncer no pé? O dedão Não do pé. sabia disso. O câncer do pé, que daí tomou tudo ali. A única pessoa que morreu do câncer no pê. É que daí acho que Não, ser câncer tudo de bem. pele, né? Sim, deve ser, Se mas é espalha, engraçado. Mas é uma coisa assim. Eu não me lembro. Tem um filme dele, mas muito ruinzinho o filme que fizeram da vida do Bob Marley. Mas essa música, e ela sempre tem uma dimensão política, ele pega um discurso de um nacionalista negro do Canadá, e aí o refrão né? Redemption Songs, These Songs of Freedom. É só o que eu tenho. Essas canções sobre liberdade, sobre redenção. E ele canta de um jeito muito bonito a música. E aí tem uma parte que ele cita desse discurso que ele diz assim, como é que era? Emancipate yourself from mental slavery. Quer dizer, emancipe-se da sua escravidão mental. Aham. Porque sem isso você não vai conseguir O ter a ressentimento- redenção. O ressentimento é isso, né? Isso, Mas você fica escravo daquilo. Vê agora, o país está escravo desse ressentimento, desse desejo de vingança. Tá todo mundo diante da TV ali, acompanhando, tá escravo. Vocês estão cativos dessa brigalhada toda. E a dimensão do perdão nessa música aparece para quem pega a construção espiritual, porque ele faz um paralelo dos escravos negros que foram pegados da África, levados, tem toda uma dimensão política mesmo nisso. Ele vai contando essa história de acordo com a história de José e seus irmãos. Porque José também é jogado fora pelos irmãos, ele é escravizado, depois ele tem a possibilidade de se vingar dos irmãos, né? Quando ele se torna meio que o faraó do Egito lá. E aí ele faz os irmãos sofrerem um tantinho, mas acaba perdoando. Isso está encapsulado nessa dimensão de redenção. É uma música muito bonita, que é quem já ouviu trocentas vezes nem para prestar mais atenção, mas ela tem uma dimensão biográfica para o Bob Marley e ela tem uma dimensão política e espiritual bem bacana. Tô achando que a gente vai ter que criar uma playlist no Spotify do Última Análise. Do Última Análise. Pessoal, se você gosta do Última Análise e já assina a Gazeta do Povo, muito obrigado. Se você não gosta do Última Análise, mas já é também assinante da Gazeta do Povo, muito obrigado aí, desculpa qualquer coisa. Agora, se você gosta do Última Análise e não assina a Gazeta do Povo, tá esperando o quê? A gente precisa muito do seu apoio, afinal, é graças aos assinantes que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre coisas como a anistia e o perdão. Para você que quer apoiar um jornalismo baseado em convicções, fica aqui o meu convite. Clique nos links que você encontra na descrição ou no chat, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que você encontra na tela e assine. Custa só R$ 7,00 por mês nos 9 primeiros meses. 797979. Agora, se você não gosta do Última Análise e ainda não é assinante da Gazeta do Povo, assine também, porque a Gazeta do Povo não se resume a mim e ao Chico aqui. E tem para todos os gostos. Tem o Constantino, tem o Alexandre Garcia, tem o Lacombe, o Deltan, tem a Cristina Grêmio, a Madeleine, Macalossi, enfim, como eu disse, tem para todos os gostos. Sabe por quê? Porque a Gazeta do Povo acredita no poder da razão e do diálogo e, logicamente, não acha que a gente tem que concordar com tudo o tempo todo, né? Por isso, assine a Gazeta do Povo, repetindo o valor aí da nossa promoção da Semana da Pátria. R$ 7,00 nos 9 primeiros meses. 7,9. E tem também aquele, Chico,
Eu espero que não você aí que está nos vendo, mas que já decidiu. Não vai assinar a Gazeta do Povo de jeito nenhum. Bom, esse aí, e só porque o programa hoje é sobre o perdão, a gente perdoa, né, Chico? Eu acho que sim, né? Eu queria mesmo. Daqui a pouco vai mudar de ideia. Vem assim a gente rindo aqui. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Muda de ideia, assim. Chico, a gente já falou da dimensão pessoal e política do perdão. Mais alguma coisa que você queira citar e não citou? Eu acho que estava dentro, já estamos fazendo uma ponte mesmo pro... Isso. Então vamos agora falar sobre essa dimensão mais espiritual. E aí eu vou pedir desculpa pela ingenuidade da minha pergunta. Mas assim, sendo o Brasil um país majoritariamente cristão, perdão não deveria ser um conceito mais disseminado na sociedade? E por que me parece que é justamente o contrário? É uma boa pergunta. Obrigado. Eu não sei se é Eu estou esperando, a resposta. Desde que você mandou essa pergunta, eu estou tentando achar uma resposta. Eu fico me lembrando muito do Dante, se alguém já leu a Divina Comédia ou não. Não é nem como uma das indicações, mas a dimensão política e espiritual para o Dante, a política é depois dessa dimensão propriamente espiritual, a política ela é mais alta. Tanto que quando você chega no fundo do inferno, você tem os traidores, né? 3 tipos de traidores, além do Judas, você tem também o traidor da pátria, essa dimensão política. E tem a dimensão do purgatório, né? Não fala traidor da pátria que dá gatilho no pessoal. Então aí tem a coisa do purgatório, e vai aparecer também essa dimensão política, já no começo, que é a dimensão do orgulho e tal. E está no centro dessa coisa do ser cristão, né? Sim. Essa capacidade de perdoar e ser perdoado, essa disposição, pelo menos de buscar isso. Então, ela não é uma pergunta ingênua, ela é aquela pergunta assim, era para estar aí, era para estar mais disseminado. Só que quando a gente olha para a história da nossa cristandade, da nossa igreja, etc e tal, às vezes dentro mesmo da igreja, apenas um pequeno resto de fato, ou está tentando ser cristão. A maioria, quando é o católico de IBGE, cristão de IBGE, evangélico de IBGE. Mas será que não é uma mudança aí geracional? Porque eu ia dizer será isso. que 1979, a anistia de 79, não aconteceu porque... será que aconteceu justamente porque estava no ar aí a coisa, uma possibilidade de perdão? Olha, meu chute, culpa da internet. Mais especificamente das redes sociais. Vamos punir a internet? Então, tem um lado excepcional, mas a forma como as redes sociais se estruturam com base nos algoritmos adversariais, na qual muitas delas, hoje talvez até menos, mas se incentivava muito, aquilo que te indignava, você comentava. Você fazia aparecer mais daquilo, porque você engajava cada vez mais na plataforma. Isso foi criando uma dinâmica adversarial e até de ódio mesmo, de desumanização do outro, que você não está nem vendo, né? Que facilitou, e também uma dimensão de vaidade, né? Porque você tem um perfil, é como se tivesse uma plataforma, como se tivesse um palanque, você dá dando a tua opinião, então, como assim estou errado? Né? E aí, até a coisa do erro já virou um roteirozinho, né? É que me parece que antes disso, aí havia esse perdão, mas ele era mais institucional, né? E agora ele exige uma dimensão individual mesmo do perdão, cada um manifestando a sua disposição em perdoar, e é muito mais difícil. Muito mais difícil. E você vê os cancelamentos, quando você pega os cancelados que eles querem tentar se safar do cancelamento, sempre começa com aquela frase assim, quem me conhece sabe, eu não sou essa pessoa que fiz tal. Já tem até um roteiro para você parecer que você vai mudar, não, eu sou um homem desconstruído agora. O fingimento do que pediu perdão e tudo mais, e aí por isso que eu coloco a coisa da internet, a vaidade, essa imagem que as pessoas constroem, né, elas às vezes preservam muito mais isso do que no dia a dia. Talvez nas relações pessoais seja muito menos difícil você conseguir se acertar com alguém do que pela internet. Assim, desde que tem lá o Orkut, Facebook, sempre que alguém vem brigando, xingando, etc. E tal, eu quase sempre... vamos conversar, mas vamos conversar tomando um café, vamos conversar tomando um chopp. E fiz isso umas 3 vezes já com pessoas que não tinha. E é evidente que a pessoa não vem com a mesma. Sim. Não vem. Sim. Aí você conversa e tudo mais e você desmonta aquele negócio que só está montado porque está naquele contexto em que a pessoa se sente muito, entre aspas, segura, muito vaidosa daquilo que está certo, do que está errado. E a quantidade de brigas que eu vejo, até em grupos de amigos, grupos de família, etc. e tal, se não existisse, elas não aconteceriam.
com a facilidade com que acontece. Inclusive com a facilidade de você cortar a pessoa da tua vida, você expulsar a pessoa da tua vida para... Então a dimensão... É muito mais pesado, né? Quando você corta relações com aquela... Você bloqueia, com essa a facilidade de bloquear os outros... Bloquear é muito mais fácil. Claro. Então por isso que eu digo que talvez o perdão ele esteja presente, mas ele já não tem mais nem um terço da força e presença efetiva na alma das pessoas. Chico, mas você falou aí das redes sociais, daí o pessoal vai falar assim, tá aí, o cara é a favor da coisa. Explica aí que não é nada disso. Não. Assim, é uma característica das redes sociais. A gente vai ter que aprender a lidar com ela. É nova para todo mundo. É o ônus dessa liberdade. Isso. O que a gente ganha com a rede social é muito maior do que isso, mas isso é um ônus. E eu não falo para censurar a rede social, eu falo para você fazer um exame de consciência de como você se comporta. Porque no fundo a gente volta para a dimensão pessoal. É como você lida com as suas próprias ideias e com as ideias dos outros. Para quem é cristão, Edith Stein, a tese de doutorado dela é sobre o problema da empatia, que é justamente você ver o outro como um ser humano, efetivamente falando. Isso numa dimensão filosófica, etc. e tal, que temos lá o filme do O Sol é para Todos, que a gente já falou também no programa passado, que é praticamente um libelo ficcional dessa necessidade de você não desumanizar completamente o outro. Nas redes sociais é fácil você desumanizar. Sim. É fácil. Assim como você também se edulcorar como se você fosse algo mais. Eu não quero que censure a rede social, eu quero que você reflita sobre o que você está fazendo. Desumanizar não é só você tratar o outro como se fosse menos, né? Fosse menor, fosse um nada. Tem o desumanizar também de quem exalta demais o outro, que ele que também desumaniza. Ele desumaniza também, ele perde toda a capacidade. Assim, não, esse cara não erra, ele vira um ser quase divino, né? Quando você mitologiza alguém, que esse cara, esta guria, esta mulher, não sei o que e tudo mais, o amor que você aparentemente tem agora será o ódio do amanhã, porque essa pessoa fatalmente vai te frustrar em algum momento. É verdade. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava também, uma outra coisa, a gente falei no começo, né, sobre aquela coisa, só Deus perdoa, essa ideia. Não, é você que perdoa. E outra coisa, quando você vai perdoar, você tem que estar disposto a ser enganado. Sim. Assim, aquela pessoa pode estar mentindo, ela pode, o pedido de perdão, o arrependimento, pode ser uma mentira. E assim, paciência. Me lembra o juiz lá que faleceu, que a gente chegou a falar dele aqui no... Como é que é o nome dele? Capri, né? Frank Capri. Frank. Alguma coisa assim. Olha só, Alexandre de Moraes, você lembra do nome, Já estou esquecendo. Frank Caprio. Frank Caprio, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Porque ele tem uma entrevista que eu assisti com ele, o repórter, porque ele é o juiz misericordioso, né? Então a pessoa conta a história e tudo mais, e ele se compadece, ele faz um senso de proporção em que a punição seria muito mais gravosa do que o perdão. A pessoa já tinha sofrido o suficiente com aquilo. Então, é claro que um dos riscos dele perdoar tão facilmente era justamente ser enganado pelos outros. E ainda mais que era um programa de televisão que ia para o YouTube, as pessoas sabiam que era aquilo, então as pessoas já iam e podiam perfeitamente fingir. E ele estava plenamente consciente disso. E aí ele disse para a entrevistadora, falou assim, o risco existe, né? Tem alguns que eu consigo pegar, e aí eu não sou misericordioso com essa pessoa, eu aplico a pena da lei, também não sou injusto, mas aplico a pena da lei. Mas entre correr o risco né, de ter um excesso de misericórdia, um excesso de punição, fico com o risco do excesso de misericórdia. E aí eu penso até de modo egoístico, para a alma dele isso é melhor do que o excesso de punição. E aí eu posso comparar com o Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, no trato pessoal, você acha que alguém estabelece com o Alexandre de Moraes uma relação sincera? O medo que esse sujeito deve passar em todo mundo que está em volta dele é gigantesco. Não deve acreditar em ninguém. Não. Não acredita em ninguém. Não acredita num bom dia. Não, que é o problema do homem muito poderoso. Por isso que, assim, eu acho que já está pagando um preço extremamente acho que sim também. Alto. Chico, essa pergunta aqui é difícil agora, hein? Então, atenção, valendo R$1 milhão. Na parábola do filho pródigo, né, adaptada à realidade brasileira, quem é o filho mais velho e o filho mais novo? É o mais velho que sai de casa ou o mais novo? Eu nunca é o mais novo, né? Caçula sempre fazendo M, né? E o Estado, será que ele está disposto a ser o pai misericordioso? Essa analogia é complicada da gente falar. Eu fiz essa analogia porque eu quero escrever sobre isso e eu não estava conseguindo. Não conseguindo encaixar. Você quer saber uma coisa? Vou perguntar para o Chico, daí ele vai resolver essa para mim. Porque eu fiquei pensando, assim, bom, vamos pressupor então as etapas da parábola, né? Que a primeira parábola é assim, o filho que quer a herança antes da hora porque ele quer curtir a vida dele, que ele quer tocar o barco adiante.
Então, essa etapa eu não consigo. A nossa questão política hoje em dia não tem muito a ver com essa dimensão. Eu vejo, tipo, pode ser tipo, a esquerda, assim, tipo, pegou, arrecadou tudo lá, aumentou o imposto, que eu quero curtir minha vida. Mas... Bom, Não, é pode tudo falha. Pode até ser. Pode aqui. até ser, pode até ser. Mas a dinâmica do filho pródigo é essa. Ele vai, dilapida todos os bens que eram dele, que o pai antecipa, e aí quando ele está numa M danada, comendo a comida dos porcos, ele se dá conta, e aí isso é uma coisa legal da parábola. Ele volta porque, pô, com meu pai nem os empregados são maltratados, Sim. então lá é menos pior do que aqui. Sim. Não significa necessariamente que esse filho pródigo esteja completamente arrependido. Exatamente. Não tem isso. Mas ele prefere voltar do que ficar nesse Ele contexto. fez um cálculo. Pode ser assim. Então, acho que se o país fizer uma anistia, eu acho que todo mundo se coloca nessa posição do filho pródigo que, bom, melhor isso do que do jeito que estava. Aí pode ser. Agora tem a outra dimensão, que é a do irmão do filho pródigo. O irmão que falou assim, pô, eu fiz tudo certinho aqui, Isso. agora você vem, perdoa esse vagabundo o pai nem aí. pergunta por que ele voltou, já abraça, já mata, fazer festa. E de modo imediato. Tá Você perdoado vai, antes de chegar. Perdoa esse vagabundo e eu? Qual é? Que é Então. que é uma dimensão da inveja, né? Uma dimensão da aí hipocrisia. E aí é que eu vejo que a única analogia possível para todos nós é que nós somos o irmão do filho pródigo. Porque ninguém quer dar anistia para o filho pródigo que seja, sei lá, o dos bolsonaristas, mas a gente também não daria se fosse Alexandre de Moraes para receber. E a anistia pressupõe essa disposição de você, ok, vamos zerar o jogo. Para mim, a anistia é Se você quer inclusive, justiça para um e anistia para o outro, não vai dar. funcionar. Não vai dar. Quer dizer, a anistia geral, ampla e restrita. Se essas palavras significam o que elas significam, é para todo mundo, no final das contas, né? Então, acho que a gente está muito mais na posição do irmão do filho pródigo, e aí é legal psicologicamente até cada um fazer, voltamos para a dimensão pessoal, a reflexão, porque se o irmão do filho pródigo, quando ele vê aquilo, ele falou assim, pô, eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu fui um homem direito, tudo certinho, meu pai nunca deu uma festa dessa para mim, eu nunca abusei nem nada, e ele fica puto daquilo porque é injusto. É injusto mesmo. É injusto. Só que aí, para pensar, então você não está aí por amor. Você está aí porque você espera em algum momento receber o teu prêmio. É como se fosse um contrato de trabalho, no final das contas, em que você tem direito a receber tais coisas. Você não está aí por amor ao pai, por amor aos outros, pelo amor... Não, nem por amor a si. É uma outra coisa. Então, a volta do filho pródigo e o perdão dado revela o pior que tem no irmão do filho pródigo. Que daí é a dimensão do orgulho, a dimensão da inveja, de se sentir injustiçado. E é por isso que a dimensão pessoal é tão importante quando a gente vai falar de perdão, porque essa disposição tem que nascer de dentro para fora. Né? E às vezes, para nascer de dentro para fora, precisa ser escancarado o quanto você não tem essa disposição em você para fazer esse movimento. Então eu consigo ver o Brasil conflagrado com irmãos de filho pródigo. E ninguém aceita que o filho pródigo possa existir ninguém está afim de dar chance nenhuma. O que significa também que o culpado vai ser o pai, né? Se o irmão do filho pródigo quiser encrencar, ele vai encrencar com quem? Com o pai. Ele vai ter que ser o filho pródigo, né? Contra o pai. E aí uma coisa que eu não consigo fazer na analogia é colocar o Estado como pai. Não, claro. Aí não dá. Não, óbvio que não. O pai é Deus, né? O Estado é o chiqueiro. Sim. Onde a gente tá. É verdade. É verdade. É onde a gente está tentando... Quem é que manda Não, no não chiqueiro? tem como. É quem é que manda no chiqueiro, o Estado, para mim. E aí eu só consigo... Essa palavra eu acho muito bonita, mas assim, para mim sempre me pega o irmão do filho pródigo. Assim, eu não queria ser esse cara. Não, eu não queira ser o filho pródigo, mas eu não queria ser mais o irmão. Eu não quero ser esse sepulcro caiado. Pareço que está tudo bem, estou todo certinho, todo virtuoso. Para daí nessa hora, se não tem misericórdia, aí não. Concordo plenamente. Acho que vai ser difícil escrever essa analogia, mas eu acho que você talvez tenha me dado uma ideia. É isso, o Estado é o chiqueiro. Né? Aí pode ser ter um bom mote. É verdade. Para você chafurdar. Todo mundo lutando nessa guerra toda para disputar a lavagem com os porcos. No final das contas é isso, Chico. É isso mesmo. Você matou a charada. Que merda. Que triste isso. Que obras a gente vai indicar aí para quem quer se aprofundar nessa dimensão espiritual do perdão? E eu já começo aqui recomendando Reparação do Lima aqui. Eu acho que nesse plano espiritual tem um filme que eu dou aula com ele, né, que é o Magnolia. Também é do Paul Thomas Anderson. Filmaço, é verdade.
porque aquele simbolismo da chuva de sapos, e que volta para a história de José e seus irmãos, de certo modo, né? Porque os judeus estão escravos do Egito, e o faraó endurece o coração e não deixa, né, os judeus saírem de lá, e aí vem todas as pragas do Egito, uma delas é uma chuva de sapos. Aí no filme acontece isso também, tem uma chuva de sapos, Sim. e a partir dela... Esse filme no cinema, lindo, nessa hora, todo mundo se levantou e foi embora. Eu lembro disso. Mas isso é tão bonito porque aquilo, para todo mundo, cai a ficha. O que eu estou fazendo? Sim. E aí tem uma cena belíssima, que é uma música que se chama Wise Up, que é assim, tipo, se liga, Sim. desperta. E todos eles estão, cada um na sua vidinha. Não é propaganda de escola de inglês, não. Né? Não é. Mas é uma música muito bonita da Aimee. É bonita. E você sabe que o filme foi feito por causa da música? Não, isso eu não Ele sabia. foi feito por causa da música. É lindíssima essa música. A música que... É lindíssima essa música. Você acha que o irlandês tem essa dimensão do perdão espiritual? Eu escrevi sobre o filme do irlandês. O irlandês, para mim, tem a forma de uma confissão em progresso. Porque ele tem aquela cena inicial da porta meio aberta e meio fechada, e ele lá dentro se confessando, e todo o filme, de certo modo, é um exame de consciência, e no final a gente volta para a mesma cena. Ele é a caminho de alguma coisa assim. Acho que talvez desse para ser encaixado. Mas esse... tem um filme que se chama Calvário. É um filme, acho que é irlandês, alguns desses lá da Grã-Bretanha, que é um sujeito que virou padre, mas antes ele era casado, tinha uma filha e era alcoólatra. Você deve ter ofendido agora os nossos espectadores do Grã-Bretanha, Reino Unido, porque não tem umas rixas lá. Você colocou tudo no mesmo balaio de gato. Assim, I'm sorry for mas é de lá. Our viewers. É de lá, é das ilhas. E aí ele vira padre. E aí ele vai ter de lidar com uma dimensão de tentativa de reconciliação que não acontece, e ele vai se colocar numa posição de calvário. É um filme simples, mas muito bonito, muito poderoso. Acho que numa dimensão espiritual entra aí. Mas talvez, para mim, o que mais me impacta, vou dar outra música, que é a versão de Hurt, do Johnny Cash. Sim. A música Hurt, ela é originalmente do Nine Inch Nails. Se você for escutar esta música, para mim ela é quase inaudível. Porque a letra é muito forte, mas ela é um barulho, ela parece metal riscando uma com a outra. Quando você vai escutar o que o Johnny Cash faz, ele tirou todo o barulho, botou só um pianinho, que qualquer um toca, porque é só um tan, 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 e o violão e a voz dele muito, muito fraca. E a música é literalmente de um drogado, né, que está na beira da morte, e o verso final é basicamente assim: se eu pudesse começar de novo, eu faria as coisas diferentes, né? Meio que me arrependo. A versão do Johnny Cash, ela é espiritualmente muito mais bonita, porque a própria forma da música é meio que um começar de novo. Só que daí um começar de novo num plano muito mais elevado que o começar de novo na vida. Tal. Não, o Johnny Cash estava no final da vida. Toda a dimensão espiritual brilha na voz dele. E tem um videoclipe que foi feito com essa música, que para mim é o único videoclipe que todos os outros podem jogar fora. Esse sobrevive como obra de arte. Porque o cara foi fazer o videoclipe e não sabia como fazer, ele foi pegando todos os recortes que tinha de vídeos do baú do Johnny Cash, e ele foi fazendo uma espécie de cinebiografia, toda a cinebiografia, com uma série de sequências de Jesus Cristo, e tem uma cena que é maravilhosa, que ele está sentado na mesa, é na casa dele mesmo, na mesa, um banquetão, e tem um dos versos você pode ficar com todo o meu pó, e ele começa a jogar o vinho, assim, é maravilhoso. Atrás tem uma escada e está a esposa dele, a June, olhando para ele assim com uma cara meio entristecida. Naquele dia, quando eles gravaram aquilo, ele estava com o diagnóstico de uma doença terminal, que achava que ia morrer logo. Mas ela tinha recebido um diagnóstico de câncer que eu não tinha contado para ele. E o diagnóstico dele estava errado. E o dela estava certo. Ela morre. E aí, aquela cena, ela não está interpretando, assim. A coisa tem um poder visual muito grande. Esse videoclipe é absolutamente maravilhoso. Pena que a gente não possa mostrar, né? Aliás, precisa se reunir com o pessoal do YouTube aí para começar a permitir, né, que a gente coloque uns trechos aqui que... Nós e o mundo inteiro. Vai enriquecer. Mas fica aí, hurt, né? Dor. Né? Essa para mim e você estava falando aí, quando você falava começar de novo, me veio a música começar de novo, vai valer a pena. Não, o Ivan Lins é outro que precisava predispor-se ao perdão, né? Eu tô falando um monte de bobagem. Mas eu não entendo como alguém pode escutar Ivan Lins. Desculpa aí, Ivan Lins, mas... é boa, cara. Eu não dá. Um pouquinho, é bom. Tudo bem. O que eu posso fazer? Lins, pô. Ele casou com a Lucinha Lins, tem mérito. O mérito musical dele é esse. Chico,
Onde estamos? Não, eu pensei aqui também, enquanto você falava, Forrest Gump tem um elemento de perdão, né? Muito, muito... E aquela mulher lá só ferra com ele, né? A Jenny. O perdão dele é o do pai dos filhos pródigo, né? Do irmão do filho pródigo. Então, isso É um também... perdão meio dado, né? Assim, adaptações da parábola do filho pródigo não tem muito, né? E assim, para mim, aqueles poucos versículos condensam toda a experiência humana. Eu acho Cara, tem 2 filmes que eu me lembrei aqui, mas eu não vou lembrar o nome, então não vou nem desenvolver então... muito. Mas que são 2 histórias, assim, meio que o arquétipo, né, do filho pródigo, não exatamente de pai com filho, mas por exemplo, de traição de esposa com o marido que perdoa, que entende, ou a esposa com o marido. Você consegue ver alguma presença arquetípica de alguém que está sacaneando e o outro que foi sacaneado consegue perdoar de uma maneira muito, muito sincera. Eu me lembrei do filme que é baseado na obra do Graham Greene, que... Eu não vou lembrar o nome também. Caramba, a gente precisa melhorar, a gente precisa de um produtor, atenção, Rodrigo Fernandes, a gente precisa de um produtor que diga pra gente as coisas que aqui no meio do programa veio a ideia E sobe a coisa, né? Sobe completamente. Sabe um autor quem gosta de ler, ou quem gosta de romance policial, são os romances do Simenon com o comissário Maigret. Porque ele é um detetive que ele compreende o caso e em vários deles ele não prende o sujeito. Ele não prende o sujeito porque ele percebe que o cara está tão lascado na vida, ele está tão ferrado na vida, que todo o processo dele faz o cara meio que confessar e é como se ele percebesse. É meio que o juiz Frank Capra, assim. Não, toca a tua vida. Mas aí o pessoal vai falar assim, não, isso aí como é que é? Impunidade. Não pode. Então, mas lendo o livro você entende o contexto, claro, a capacidade de empatia, de compreensão sim, com o outro. Sim. E são crimes, obviamente, crimes que são muito passionais. Eu li que é o caso do Sanfiac, que ele volta para a cidade de infância dele, e que é um crime que não tem um crime exatamente ali, não tem como ele prender, mas ele fica e faz com que toda uma dimensão de mágoa seja eu acabei de resolvida. lembrar de um filme agora que tem muito a ver com perdão espiritual. Qual? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, muito bom. É um filme, perdão pessoal e aquilo Cinema Paradiso é muito bonito. Aquilo e é também um filho, e esse é uma adaptação do Filho Pródigo. Tá aí. Porque ele sai lá da cidadezinha na Sicília, vira um diretor conceituado e quando morre... O filme começa com a ligação que morreu... como é que é o nome da Salvatore. Não, mas como é que é o nome do que ele faz ali? Que é o cara que bota o filme... Projecionista. Projecionista, isso. Uma vez eu lembro que eu escrevi projetista, eu tinha uns 20 e poucos anos, e ligaram no jornal corrigindo Sério? que é projecionista. Então eu nunca mais imagina esqueci. essa pessoa com rede social. Hã? Essa pessoa que ligou para falar, imagina ela com rede social. É verdade. Essa deve estar ensandecida hoje. Não, mas a gente recebe algumas correções do tipo assim. Bom, faltou a dimensão histórica do perdão, faltou nada, porque a gente já falou um pouco dela aqui, né? Casos reais de anistia. A gente já falou de 79, já falou lá da Espanha franquista, ETA, Irlanda, IRA, já falou de Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Do Lincoln, na época da Guerra Civil. O Lincoln não o jogador do Atlético, o outro Lincoln. Não também é um fabricante de carro. Não. Nossa, agora você está bem antigo. Eu tô, nossa senhora. Mas ó, tem alguns outros casos que são... eu não vou lembrar também, triste que nós estamos. Nossa senhora, hein? O tratado entre a França e a Alemanha, que foi feito na década de 60, só na década de 60, meio que um armistício, porque eles se odiavam, e foi muito fundamental para poder criar a União Europeia. Sem esse tratado não existiria a União Europeia depois. E tem filme sobre isso? Acho que não. Que eu saiba, não. Que bom, né? Que eu saiba, não. Chato pra caramba. Deve ser um troço muito Os caras lá chato. assinando, burocratas assinando. Muito chato, muito chato. E tem uma coisa que história que ontem, por acaso, estava nos meus trabalhos, que é fazer mediação no clube de leitura, e a gente sempre faz, a gente chama de momento conexão. A gente chama alguém que tem a ver com a história. A gente estava lendo um livro de Portugal, um livro lá do Saramago. Livro do Saramago? O Saramago. E o Saramago não deve ser um sujeito que perdoava, né? Mas não. Enfim. E aí estava um cônsul e um diplomata brasileiro que foram participar e conversar. E aí eles estavam falando historicamente da relação Brasil-Portugal e tal. Bem legal, mas que tem a ver com a nossa conversa, é que ele foi lembrando do Tratado de Madrid, feito entre Portugal e Espanha. Porque tem o Tratado de Tordesilhas, o famoso, né, que dividiu, né, o Papa, né, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, e a gente tinha ficado só com um pedacinho. Se você quiser ter uma noção
geográfica do que era o Brasil, vá, por exemplo, visitar Laguna, em Santa Catarina, que tem uma pracinha lá que tem o Marco do Tordesilhas. Você vai, E até ali. É ali, é muito pouco, né? E aí, só que é o que aconteceu, né? Com ocupação do território, etc, 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 chegou uma hora que o Tordesilhas não significava absolutamente mais nada. Vamos ter que fazer uma nova divisão, antes que tenha uma nova guerra. Então, assim como o Brasil invadiu, né, o Portugal invadiu porque hoje é o Brasil, o interior do Brasil, a Espanha tinha invadido em outros lugares, Filipinas, nos outros lugares assim. E aí esse Tratado de Madrid foi feito, é como se fosse uma espécie de... Evitou-se uma guerra entre Portugal e Espanha, baseando-se num negócio que não tinha nada a ver, que é um negócio latino, do direito romano, que é o uti possidetis, que é assim, quem está ocupando fica, né? E aí fez mais ou menos isso, mas foi na base do acordo mesmo, né? E acho que foi nessa época que o Portugal quis ficar com as 7 missões, por exemplo. Sim. Tem o filme A Missão, que era um outro filme que eu queria chegar nele para citar aqui. E é uma dimensão histórica que não significa apenas uma solução de um conflito que poderia estourar numa guerra ou uma reconciliação, mas também na formação da própria identidade de um país e de um povo como um todo. Porque pensem no tamanho do Brasil, procurem no mapa o que era o Tordesilhas. O que seria o Brasil de Portugal se Tordesilhas ainda permanecesse? Nós não estaríamos, nós somos de Curitiba, Paraná, nós estaríamos do lado da Espanha, eu acho. Será? Será que não? Ou eu sou muito ruim? Já começamos a fazer aquele pedaço que vai para a Bahia ali? Pode ser. Enfim, mas seríamos muito, muito menores. Então, essa dimensão histórica pode ir para muito além do que parece. Você falou da missão, né? Tem uma coisa que é muito bonita, porque tudo começa... É o Robert De Niro, né? Robert De Niro. Ele mata o irmão, né? É o irmão que ele mata. Ele começa lá e matou. Só que não tem julgamento, não tem nada, não é condenado a nada. Ele viu o que ele fez, ele matou lá, acho que o irmão estava pegando a mulher dele. E ele fala, bem, aí ele se autoimpõe o castigo, né? A dimensão espiritual a dimensão espiritual que faz a dimensão espiritual é isso. Agora, Chico, o programa está chegando já quase, no fim, eu vou me encrencar aqui com os nossos espectadores que ainda estão nos assistindo, porque eu estava pensando novamente no nosso querido ex-presidente Jair Bolsonaro. E daí, escrevendo também esse roteiro aqui, eu estou pensando em escrever, vou pedir a tua ajuda para saber se eu escrevo uma coluna sobre isso ou não. Mas o Bolsonaro nunca perdoou o Adélio, né? Isso diz muito, né? Assim, não estou cobrando nada, porque imagino que você proibir, para você perdoar alguém que te deu uma facada, que você quase morreu e tal, deva ser, em frente a problemas de saúde, deve ser muito difícil. Muito difícil que qualquer perdão que eu tive que dar na vida. Mas eu acho que isso acaba dizendo muito sobre também uma capacidade de liderança e nesse momento histórico específico. Onde está o Adélio, cara? O Adélio? Não sei onde é que está. Está numa prisão psiquiátrica. Tem isso. Mas assim, sempre é usado, né? O nome é sempre usado como uma justificativa, inclusive para não reconhecer, às vezes, alguns erros e tal. Assim, talvez precisa... também... Eu lembro quando você me falou, né, de São João Paulo II, né? Ele perdoou lá o cara que também tentou... Mas tudo bem, a gente tá falando de um santo e tal. Eu acho que o Reagan também, né? O Reagan também? Eu não tenho certeza. Então eu acho que talvez a gente precise... A gente tá falando de anistia, mas talvez alguns... perdõezinhos anteriores, não estou falando esses especificamente do Adélio, entendeu? Mas alguma coisa ali, de repente, a ver com o Lula, uma coisa aqui, outra ali, a gente vai pegando, juntando e criando aí esse ambiente favorável a um grande perdão nacional. Que tem uma coisa que eu acho complicada com relação ao Adélio, que para mim que é meio que uma pedra de toque de muita coisa do que está acontecendo. Que é o fato de que a coisa não foi investigada a fundo, né? Não se chegou a fazer uma justiça efetiva. Mas aí está sendo contraditório. Não. Porque assim, é injusto. O perdão às vezes é injusto mesmo. Mas eu não estou falando do Adélio. Eu estou falando que o movimento de perdoar o Adélio, sem você ter toda a dimensão esclarecida, talvez, porque uma coisa é o Sr. João Paulo II, foi esse cara mesmo aqui, e ele fez porque ele tinha uma doença qualquer e tal. No caso do Adélio, talvez ele não seja. Ele possa ser perdoado, mas talvez não seja o cara que fez o que. Mas aí. Mas simbolicamente né? Pode ser, mas eu acho que é exigir demais. Não, eu não estou exigindo. Eu entendi. Aqui. Mas é que eu estou fazendo uma comparação Quem com o sou seguinte. eu para exigir?
falando em nome do Jair Bolsonaro, e por que, até voltando para como ele pode também ser símbolo de algo melhor do que talvez já tenha sido. Ele não condena o Coronel Cid. Ele sempre que fala do Coronel Cid, fala, menino, eu compreendo, eu entendo por que ele escolheu fazer isso. Ele perdoou o Coronel Cid. Então pode ser que o Adélio não, mas o Cid, ele trata com uma consideração que, e veja, ninguém da família Bolsonaro, que o pai falou ali, o Coronel Cid não é atacado como... Sim. Por muito menos, muita gente foi atacada. Tem muito, porque ele compreende. Muito apoiador do Bolsonaro que xinga o Cid a torta de direita. E não deixa de ser traidor, etc. Mas a relação do Bolsonaro, a disposição e a forma como ele se comporta com o Cid é de alguém que compreende o sujeito e que o perdoou. Talvez isso seja um símbolo que deveria ser suficiente, talvez, para muito mais do que... Mas tem razão. Chegar nisso do Adélio, acho que seria um passo longo, que eu, no lugar do Bolsonaro, acho que eu não conseguiria, entendeu? Não, eu também acho muito difícil, mas aí, para mim, representaria uma grandeza ali que parava, tem o Mandela, aquela coisa toda que a gente estava falando. Sim. Agora, assim, uma pergunta que também não está no nosso roteiro, não existe um perigo da gente confundir a anistia, isso tudo que a gente está discutindo hoje aqui, com aquele célebre áudio, acho que é do Romero Jucá, falando num acordo nacional com o Supremo. Então você acha que as pessoas não são muito resistentes? As pessoas não são muito resistentes agora à ideia de uma anistia, até a direita mesmo. Por isso, porque vai soar, vai parecer um acordo aquele com o STF, com tudo. Vai, né, Chico? Mas assim. Não, acho que não. Sabe por quê? Porque você só quer discordar de mim. Não é. É para diferenciar o que é uma anistia do que é esse tipo de acordo escuro feito nos bastidores. A anistia é feita à luz do dia. Você vai ter uma lei que vai dizer quem que foi anistiado, por que foi anistiado. É um acordo feito com a luz de todo mundo. O acordão do Romero Jucá um acordão político. Era por baixo, eu sei, por baixo do uma sentença. Mas você não acha que... Sim. Mas vai ter gente falando, pô... então olha aí o acordo do Jucá. A direita entrando no acordo do Jucá. É o que o Alexandre de Moraes acha. Que se fizer anistia vai ser esse grande acordão e a gente nunca vai aprender. O Alexandre de Moraes é o grande professor da nação. Ele não quer mais que golpes aconteçam. Então, precisa ser muito exemplar para que todo mundo aprenda que não tem como fazer essas coisas sem pagar o preço. Então vai ter. Da esquerda, todo mundo vai ver a anistia como se fosse o acordão do Jucá. Assim como a direita via o pedido do Jucá como um grande acordão. A diferença é que o acordão que o Jucá queria era um negócio por fora da lei. E a anistia não, né? Ela tem uma outra característica, então eu faço essa distinção. Mas que vai ser tratado, e aí volta para aquele ponto que a gente tinha falado antes. Uma coisa é a anistia quando você tem uma espécie de esgotamento na própria sociedade, na qual todo mundo vê que é melhor isso do que continuar com isso. E eu não sei se a gente chegou nesse ponto ainda. Essa é a minha pergunta para você. Até quando a gente vai ficar refém, ou melhor, escravo desse ressentimento político? Não. Diz aí uma data, vai. Bota 2001, Odisseia no Espaço. Eu realmente não sei, porque eu acho que essa fissura é mais profunda do que a situação por conjuntura política explicaria. Eu acho que é um defeito da nossa república mesmo. Eu acho que tem a ver com coisas muito mais estruturais, até da alma brasileira, da identidade brasileira do que parece. Ontem mesmo o diplomata brasileiro estava falando que ele não consegue contar uma história, ele é interessado em história da diplomacia. E ele falou que não existe diplomacia brasileira do ponto de vista dele. Só existe diplomacia luso-brasileira, que não tem como diferenciar, não tem como tirar. Se você tira Portugal, a gente perde a identidade. Assim como também tirar a contribuição africana, por exemplo, também perde a identidade da nossa mistura, né? E eu acho que tem um negócio que esse ressentimento vem de muito mais longe do que parece. É como se fosse aquela coisa que de tempos em tempos aquilo aflora em contextos e conjunturas diferentes, sabe? Com o agravante de que hoje ninguém está disposto a ouvir ninguém, né? Isso é uma coisa impressionante. Talvez a gente não tenha... Por isso mesmo não dá para prever como é que a coisa vai estar daqui 5, 10 anos, porque assim, a gente não sabe sequer se vai ter eleição ano que vem. Sim, e se essa eleição vai ser internacionalmente reconhecida. Por isso. Entendeu? Porque se já vai... do jeito que está, se o Trump parar no lago com o porta-aviões, descer ele e o Roberto Justus e demitir os ministros, cara, e todo mundo aceitar, eu não vou estranhar. Porque a coisa está tão louca
tão fora do contexto que pode ser que aconteça isso mesmo. Então é difícil de prever, mas esse ressentimento, essa restauração da sociedade brasileira, a gente perdeu muito da nossa cordialidade, da nossa capacidade de diálogo, de aceitação dos diferentes. Isso eu acho que é um buraco mais embaixo, e eu não sei se... Tá, mas assim, só pra gente terminar o programa num tom um pouco mais animado, assim, também, a gente tá falando no coletivo, mas acho que no pessoal a gente pode, né, cada um pode fazer um pouquinho para se livrar desse ressentimento político todo, né? Ou pelo menos a disposição disso, né? A disposição de perder. É, Eu acho assim, que esse programa que a gente faz é uma tentativa Assim, de algo parecido. perdoa aí no seu íntimo. Você vai ser taxado de otário, você vai ser trouxa, você vai ser provavelmente enganado, não sei o que lá, mas beleza. Eu não mais chego, fácil, sabia? Eu não chego a tanto de fazer perdoe, mas você disponha-se a pensar a respeito. Isso, disponha-se a levar isso em consideração. Como a gente ainda tem um tempinho, vamos ficar em silêncio enquanto o espectador pensa a respeito, Chico. Silêncio e rir. Sério, é muito sério esse problema aqui. Chico, mais alguma consideração? Não, que o espectador nos perdoe. Que o espectador nos perdoe as piadas ruins, as piadas boas também, os esquecimentos, a nossa memória aqui, já temos quase 100 anos aqui nessa bancada. Como diria Adriano Imperador, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. O jogador ou Adriano, o imperador? O jogador Adriano, que é o imperador. Ah, tá. Para o Brasil, é o único imperador que há, Adriano, é ele. Tem um livro de memórias dele muito bom, né? Da Marguerite Yourcenar, né? Memórias de Adriano. Eu não sei como é que ela escreveu na década de 50 esse livro aí, mas... A gente está tornando o perdão mais difícil. Tá tornando. Pessoal, e assim concluímos mais um último análise especial desta sexta-feira. Chico, perdão pelas piadas ruins. Igualmente, tá perdoado. Me perdoe também. E... semana que vem, só um aviso, semana que vem acho que não teremos nosso último análise especial de sexta-feira, que eu vou passar por um procedimento estético aí, vou fazer botox. Mas você tá falando algo que você não sabe. Pode ser que esse seja o da próxima, porque como tá no meio do julgamento do Bolsonaro, pode ser que alguma necessidade aconteça. Então, é isso. Até o próximo. Até. Olá, eu sou a Rosana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!